Vida Pública. Bem-vindo à Vida Pública. Realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com, este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E com a palavra hoje está a deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores, Yara Bernardi. Nascida em Sorocaba em 1952, filha de Antônio Bernardi e Israelina Machado Bernardi, Yara é professora desde 1974, tendo se destacado desde a juventude na luta sindical, como conselheira estadual da Associação dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, a APUESP. Em 1981, Yara participou da fundação do Partido dos Trabalhadores, o PT, em Sorocaba, tendo recebido a ficha de filiação número 1. Eleita para a Câmara de Vereadores em 1982, Yara foi a primeira mulher a tomar posse como vereadora em Sorocaba, ao lado da médica Diva Maria Prestes de Barros Araújo. A partir daí, não mais deixou de exercer cargos eletivos. Foi vereadora durante 14 anos, tendo cumprido 3 mandatos. Em 1999, foi eleita para a Câmara dos Deputados, onde cumpre atualmente seu 3º mandato, atuando como titular na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática. E como suplente nas comissões de Educação e de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Em Sorocaba, Yara foi candidata a prefeita em 1996 e 2012. Devotada com especial interesse às causas das mulheres e da educação, Yara Bernardi é autora de 4 leis relativas ao direito da mulher, entre elas a mais recente, a lei que regulamenta o atendimento na rede de saúde às mulheres vítimas de violência sexual. Foi ela também que articulou com o Ministério da Educação, a Prefeitura de Sorocaba e a UFSCar a instalação de um campus desta Universidade Federal em Sorocaba, hoje com 14 cursos de graduação e 4 de pós-graduação. Deputada, seja muito bem-vinda ao estúdio do Vida Pública. Eu que agradeço o espaço na TV Jornal Cruzeiro do Sul, extremamente importante, inclusive para que as pessoas da nossa cidade e da nossa região tenham um espaço aqui para expor a sua trajetória, o seu trabalho. E a deputada, claro, a deputada Yara Bernardi, bastante conhecida já há tanto tempo, como nós acabamos de ler, na vida política. Nada melhor do que sabermos como que foi o início, deputada, da sua vida nessa jornada. Olha, meu trabalho com a vida pública começou depois que eu me formei professora e começamos a atuar, final da ditadura militar, nas ações políticas que aconteciam no Brasil e aqui em Sorocaba também. Comitê Brasileiro pela Anistia, onde nós trabalhávamos pela libertação dos presos políticos, a volta dos exilados, pela volta da democracia no Brasil, a campanha das diretas, e também na formação de um novo partido, o Partido dos Trabalhadores. Tínhamos a luta da educação, as greves, as primeiras greves que aconteceram no ABC e também na rede estadual de ensino na época, no enfrentamento do governo Maluf, sempre em defesa das melhores condições de trabalho para os profissionais da educação. Todos esses movimentos eu participava aqui em Sorocaba, fui do Comitê Brasileiro pela Anistia e a formação do PT. A partir daí, na primeira eleição que o Partido dos Trabalhadores participou, ainda não tínhamos eleição para presidente da República, foi de governador, vereador, prefeito, deputados estaduais, do Congresso e governador. Nós disputamos e eu me elegi vereadora nessa época, indicada pelo PT. Nós conseguimos legalizar o partido em tempo e disputar as eleições em 82. Como foi a expectativa da deputada nessa ocasião, quando ela começou a perceber que a carreira dela começava a ganhar um outro viés? A senhora era professora e dali para frente, então, a senhora já tinha um compromisso direto com a sociedade. Eu me elegi vereadora em decorrência, inclusive, da participação desses movimentos que eu citei aqui, que aconteciam pela volta da democracia no Brasil, que depois, por exemplo, culminou na Constituição de 88. O PT participou das primeiras eleições, eu me elegi e vi que tinha na Câmara Municipal, até como primeira vereadora junto com a colega Diva Prestes. Aliás, isso é bem curioso, né? Como que era ser mulher vereadora naquela época, né?
E do PT ainda, do PT. porque havia uma grande discriminação, inclusive na prática, com um partido novo como o nosso, que tinha um foco completamente diferente, que era de representar os trabalhadores no Brasil, Partido dos Trabalhadores, que veio da luta sindical, que veio com a formação com uma liderança como depois o presidente Lula. A partir daí que nós começamos a trajetória para chegar, inclusive, à presidência da República. E eu vi que na Câmara eu tinha uma tarefa, além de abordar os temas da cidade, que cabe a um vereador, eu tinha a tarefa de vereadora, de representação das mulheres de Sorocaba. Eu e a vereadora Diva, que também era uma lutadora e feminista. Então começamos aí, conseguimos aprovar, por exemplo, uma lei, e vereadores faziam muito pouca lei. Tinha pouca atuação, muito restrita na época. Conseguimos aprovar uma lei, por exemplo, que criou a Casa Abrigo para as mulheres vítimas de violência, que funciona até hoje em Sorocaba. Foi desse momento. Então, que eu tinha tarefas específicas de representação feminina, além da área da educação, do trabalho nos bairros. Aqui na cidade, naquela ocasião, precisava-se haver mais investimentos e uma fiscalização dos vereadores com relação à questão da educação. Como estava essa parte da educação naquela época, deputada? Boa parte da educação estava restrita ao governo estadual. As escolas eram, as redes de ensino, na maior parte, estadualizadas. Depois que houve um movimento pela municipalização. Eu era professora da rede estadual de ensino, do Sindicato dos Professores. Então, eu tinha também essa atuação fora da Câmara de Vereadores, focada também na educação. E aí que começou o movimento pelas creches, pela pré-escola e pela municipalização do ensino. Eu também tive esse papel por muito tempo como professora, ou única professora dentro da Câmara, trabalhando com esses temas. Deputada, depois de 14 anos como vereadora representando o Legislativo local, a senhora teve muitas ações, inclusive voltadas para a mulher e para a educação. A partir de que momento a senhora começou a pensar em se tornar deputada? Nós tínhamos aqui um exemplo que o PT poderia e tinha votos para eleger representante estadual, como elegeu o deputado Hamilton. E que nós tínhamos espaço também para disputa à Câmara Federal. Ninguém acreditou muito na minha candidatura naquela época. E na bancada do PT eu fui a última. Então a cidade conseguiu a representação. Com 51 mil votos eu me elegi, o Hamilton com 50 mil, quase tivemos a mesma votação, porque foi uma campanha casada na região. E depois, no segundo mandato, eu tripliquei os votos, tive 166 mil votos. Então, mostramos que na cidade tinha possibilidade, na região, representação federal também, que Sorocaba teve alguns, mas se intensificou isso após essa nossa eleição. A senhora começou a atuar como deputada federal naquela ocasião, que também não era fácil. Aí a senhora percebeu que a senhora tinha responsabilidade também não somente mais com Sorocaba, mas com toda a micro-região, com todo o estado de São Paulo. Políticas nacionais. Como era para a deputada federal? Era frustrante atuar na Câmara dos Deputados como deputada federal para tentar conseguir aprovar uma lei? Era muito difícil, deputada? É muito difícil? Se eu pensasse só com essa tarefa, nós estávamos no momento, o primeiro mandato foi de enfrentamento ao governo Fernando Henrique. O PT era oposição e fez uma luta assim, constante para impedir o processo do que pôde no processo de privatização, que eu classifico muitas delas criminosas para o país. Na época, quase que privatizamos a Petrobras, impedimos a privatização do Banco do Brasil e da Caixa Federal, do setor de saneamento, que eram que estavam em andamento, que eu acompanhei. Então foi um momento muito estimulante da Câmara Federal, que a partir dali, inclusive pelo nosso trabalho, pela nossa luta, nós conseguimos eleger o presidente Lula. Meu segundo mandato foi com o início do governo do presidente Lula. Então foi muito estimulante. Aprovar leis, como você colocou no Congresso Nacional, não é fácil. Não é fácil, precisa de muita articulação, porque é muito mais comum, tanto em Câmara de Vereadores, ou na Assembleia, ou lá no Congresso Nacional, os projetos do Executivo vingarem e terem acompanhamento e votação, e não de deputados. São poucos os deputados que conseguem aprovar leis. E eu, como fui articuladora por muitos anos da bancada feminina no Congresso, suprapartidária, conseguimos em determinados momentos de sensibilização do Congresso, no 8 de março, aprovar leis voltadas à questão da mulher, que foram 4 que eu consegui até hoje, e mais uma que está no Senado para ser aprovada. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, deputada, mas eu queria que a senhora respondesse uma pergunta. Quais temas são mais difíceis de serem aprovados lá na Câmara dos Deputados? Hoje, temas voltados à questão dos direitos humanos. Eu achei um congresso e me espantei porque eu voltei agora
no meio do terceiro mandato, um Congresso muito mais conservador, muito mais atrasado nesses temas sociais e nas questões dos direitos humanos. Esse hoje é um tema muito difícil de ser tratado. As questões econômicas é que influem na economia do país, é que levam e detêm mais polêmica. Muito bem. Sobre os projetos que a senhora conseguiu aprovação na Câmara dos Deputados, gostaria que a senhora falasse a respeito deles. Aquele que instituiu o crime no Brasil com relação ao assédio sexual, principalmente no campo do trabalho. Modificações do Código Penal que desde a década de 40 discriminavam a mulher, foi conhecida como a Lei da Mulher Honesta, onde nós tiramos esses termos preconceituosos, discriminatórios com relação à mulher honesta, a questão da infidelidade, que era só crime da infidelidade que afetava só as mulheres, e uma série de outras questões que modernizaram. Que mostrava ainda uma característica meio machista lá no Congresso. Machista, retrógrada, discriminatória com as mulheres, do pensamento da década de 40. Nós retiramos a lei que instituiu no Código Penal a tipificação da violência doméstica contra a mulher, não existia. Quando havia briga entre marido e mulher dentro do lar, ela era classificada como desinteligência, o que não caracterizava absolutamente. A partir dessa tipificação veio a Lei Maria da Penha. Podemos começar a trabalhar, que eu fiz parte também da construção da Lei Maria da Penha numa comissão específica para isso. E também a legislação agora, que nós conseguimos aprovar esse ano, que estava em tramitação desde 99, que tornou lei o atendimento às mulheres vítimas de violência sexual, segundo o protocolo do SUS. Deputada, hoje nós temos a Lei Maria da Penha. Foi uma evolução, claro, para o país. A senhora acha que hoje ela está eficiente dentro do seu contexto? Ela está sendo colocada em prática não só pelas autoridades, mas também pelas próprias mulheres que denunciam as agressões? Nós tivemos uma CPI no Congresso Nacional para investigar, após 7 anos da implantação da Lei Maria da Penha. Encontramos problemas seríssimos pelo Brasil, que nós não queremos que continue acontecendo para desmoralizar uma lei que é exemplo para o mundo. Ela é copiada em outros países, é uma das mais modernas neste tema de gênero, da violência de gênero contra a mulher. As estruturas, quando elas não funcionam, a lei não pode ser aplicada, a mulher não tem acesso a elas. Quando a delegacia da mulher não existe ou não funciona, quando estruturas como o casa-abrigo também não existem, quando o sistema de saúde não está preparado, quando o aparato policial e o aparato judiciário não estão preparados para atender a mulher. Sorocaba tem uma tradição de primeira delegacia da mulher do interior, primeiro conselho municipal do interior da mulher, de nós temos aqui o centro de referência da mulher, então aqui tem que funcionar bem, mas a cobrança é sempre presente do movimento de mulheres para que essas estruturas funcionem. E tivemos agora a implantação da primeira vara que vai tratar especificamente da violência doméstica, o que é um grande progresso para Sorocaba e região. Muito bem, deputada, voltando um pouquinho aqui para o nosso nível Sorocaba, a senhora foi candidata a prefeita por 2 ocasiões na cidade. Assim como outros petistas também foram candidatos às prefeituras, não conseguiram se eleger. Enfim, eu gostaria que a senhora comentasse se existe algum tabu em Sorocaba para o PT não conseguir se eleger e quais são as dificuldades que a senhora avalia nesse contexto. É evidente que o PT cometeu erros. Em 92, o Hamilton chegou no segundo turno com perspectivas de ganhar as eleições em Sorocaba, o que não aconteceu. E depois nós tivemos votações expressivas, mas não chegamos no segundo turno. Eu tive uma diferença na época em que disputou Renato Amari, Paulo Mendes e Ara, eu quase fui para o segundo turno, em 96, uma diferença pequena de votos. E o PT muitas vezes entrou em eleições aqui despreparado, sem uma aliança maior que pudesse levar a esta vitória. E esta é uma meta agora. Nós já governamos o estado de São Paulo, todas as cidades do porte de Sorocaba. Temos a meta para o ano que vem de reeleição da presidenta Dilma, ganhar o governo do estado de São Paulo e futuramente governar Sorocaba, sim. A senhora acredita que o PT, o Partido dos Trabalhadores, seja a questão que se cria essa dificuldade de o PT conseguir uma candidata à prefeitura, ou é a questão mulher, ou é a questão candidata? Não, eu acho que os erros maiores, inclusive, são do próprio partido, na falta de preparação para disputar. Nós temos mulheres governando no estado de São Paulo, cidades importantes,
Tivemos o exemplo de São Paulo, em que Luiz Erundina já governou, a prefeita Marta. Acho que a questão hoje não é feminina. Pode ter esse agravante em Sorocaba, sim, de a cidade ser um pouco mais conservadora e não apostar numa candidatura feminina. Mas penso que a preparação do partido é que vai, com maior antecedência, com maiores coligações, vai de fato fazer com que a gente governe Sorocaba, e nós vamos governar Sorocaba. Percebendo essa disposição da senhora em ser prefeita em Sorocaba, eu gostaria que a senhora fizesse uma avaliação do governo PSDB ao longo destes anos. Sorocaba, na década de 90, era uma cidade não tão conhecida, a partir de 2000 para cá ela passou a se tornar mais conhecida, mas eu gostaria que a senhora fizesse uma avaliação nesse contexto geral. Olha, teve problemas sérios aqui, assim, a cidade muitas vezes resiste à modernidade. Como a vinda da Universidade Federal, que foi uma das minhas prioridades nos mandatos de deputada. A cidade resistiu à vinda da Universidade Federal. Nós não tínhamos, na época, nenhuma vaga pública no ensino superior. A partir deste movimento, desta atuação, veio a Universidade Federal, que está aí presente, é uma luta nossa que eu reconheço que foi muito importante para Sorocaba e região, veio a Unesp também, que deveria ter merecido uma atenção muito maior do governo de São Paulo. Está aí congelada ainda com 2 cursos e sem um local apropriado para funcionar. Eu penso que nós deveríamos trabalhar aqui hoje com uma atuação muito mais moderna na cidade de Sorocaba. Nós não temos gestão em tecnologia no trânsito, na área da captação e distribuição de água, na conservação da nossa represa. Tem algumas coisas que Sorocaba precisaria tentar e se modernizar. No trânsito, na questão educacional, em alguns momentos ela ficou parada e precisaria hoje ela se inteirar mais com métodos mais modernos de gestão. Saúde hoje é um problema seríssimo aqui também. E eu penso que principalmente por falta de gestão competente. Então esse seria um foco que a cidade teria que se acompanhar o desenvolvimento do Brasil. Ela se modernizou em diversas áreas e em outras não, principalmente nos serviços públicos. Deputada, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a vinda da UFSCar para cá, até porque essa era uma luta grande aqui em Sorocaba, muito bem como a senhora colocou agora, inclusive até a Fundação Baldino do Amaral, a mantenedora do jornal Cruzeiro do Sul, fez uma campanha no final da década de 90 para começo de 2000, que era o fórum para se trazer uma universidade pública para a cidade. Naquela ocasião não foi possível, tendo naturalmente a UFSCar vindo posteriormente. Como que foi esse desafio para a senhora, que é dedicada e voltada às questões da educação? Olha, a luta se somou. Nós tivemos um período que foi do governo Fernando Henrique que não houve expansão nenhuma em termos de investimento na educação pública. Pelo contrário, houve um retrocesso no país. Quando entrou o governo Lula e tinha a perspectiva de ampliação das universidades, eu coloquei Sorocaba no mapa. Foi uma prioridade de mandato. O Brasil todo queria a expansão da universidade pública e eu também defendia a minha cidade. Sorocaba resistiu bastante. Poderíamos até ter perdido a universidade, que tinham prefeitos na região muito mais interessados na universidade do que Sorocaba. Tinha disputa política na ocasião? Tinha disputa política, sim, e veio a Unesp como se uma coisa se contrapusesse à outra. Absolutamente. Melhor que uma universidade, só 2 universidades públicas. E isso foi positivo para Sorocaba. Hoje ela tem 17 cursos, 3.000 alunos, está se expandindo agora para Campina do Monte Alegre Buri, que é extremamente importante para o desenvolvimento dessa região, e eu continuo trabalhando pela expansão da universidade. Trabalhando nessa questão das universidades. E trazer também agora um Instituto Federal, na área de ensino profissionalizante e tecnológico. Justamente sobre isso eu queria que a senhora fizesse um contraponto com o Parque Tecnológico em Sorocaba. Essas duas estruturas vão ter que funcionar em paralelo, em conjunto. O Instituto Federal forma desde profissionais, formação de trabalhadores, o ensino médio profissionalizante e cursos superiores tecnológicos. Então, evidentemente que tem que se casar com a disposição do nosso parque tecnológico. Teve momentos que a cidade poderia ter tido um Instituto Federal de fato, agora ele vai começar pequeno para depois crescer, como foi a Universidade Federal, porque a cidade, no momento correto, não se interessou pelo Instituto Federal. A região ganhou 5 e eu trabalhei para que todos viessem. Em Boituva, em São Roque, em Salto, em Itapetininga e na cidade de Itapeva. E Sorocaba se retraiu no momento. Então, só agora voltamos a esta luta para trazer para cá também o Instituto Federal,
que vai, com certeza, ter um impacto muito grande nesses profissionais que a nossa região precisa, que Sorocaba, pelo seu parque industrial, e que a região precisa. Como a senhora vê a expansão de Sorocaba, que tem crescido cerca de 5% ao mês? Há risco de perdermos a qualidade de vida e nos tornarmos uma cidade, enfim, com problemas que afligem outros grandes centros? Sim, foi isso que nós tocamos já anteriormente, principalmente a prestação de serviços que é de obrigação de uma prefeitura municipal, na área da saúde, na área da educação, cuidados com o meio ambiente para que a cidade não se torne uma cidade poluída, que ela tenha um sistema de transporte coletivo à altura da nossa cidade. E essa modernização que está acontecendo, eu quero destacar aqui, vem de programas federais e de recursos federais. A moradia também era um entrave muito grande, principalmente para as famílias de baixa renda. No governo da presidenta Dilma vieram para cá casas populares do programa Minha Casa Minha Vida, investimentos na área do transporte coletivo, que vai ser significativo para Sorocaba, na área do saneamento, saúde. Então, não há nenhuma discriminação do governo federal, tanto do presidente Lula como da presidenta Dilma hoje, em programas nacionais, desde que a cidade faça adesão. Construção de creches, um drama terrível na cidade, porque os governos anteriores não aderiram aos programas federais, do Pró-Infância. E hoje nós vamos ganhar 10 creches financiadas pelo governo federal e o ano que vem muitas mais. Só corrigindo a informação, eu tinha dito 5% ao mês, na verdade 5% ao ano, na verdade o crescimento. É só para deixar aqui... E a cidade tem que prestar muita atenção, como você disse, nesse crescimento sustentável. Sim. Com qualidade de vida. Vai ter investimentos no aeroporto, mais moradias populares, a saúde, o sistema de saúde não está acompanhando o crescimento da cidade, ele ficou parado no tempo, o crescimento da rede municipal e básica de saúde. Então são questões que a cidade precisa prestar atenção. Aproveitando essa problemática urbana, deputada, a questão da qualidade do ar, enfim, a questão da mobilidade urbana, isso compromete, crianças têm nascido com problemas respiratórios em razão dessa qualidade de ar também. Tem a questão da gravidez precoce e adolescentes envolvidos com drogas. Qual é a avaliação que a senhora faz, a análise que a senhora faz com relação a esses temas e como que a senhora observa ou imagina que possa ser solucionado? Tem um debate nacional que Sorocaba está sempre em destaque pela questão da saúde mental. A saúde mental e a questão do uso de drogas hoje. Então, é uma coisa que a cidade tem que se focar. Tem programas federais para isso? Tem, a cidade está recebendo recursos. Principalmente para os centros de referência de álcool e drogas, que nós ganhamos agora 2 financiados pelo governo federal. Tem que atentar para esta questão dos programas sociais. Nós temos família, o Jornal Cruzeiro do Sul publicou recentemente, famílias, mais de 3 mil famílias que vivem na extrema pobreza. Elas têm que ser detectadas, encontradas pela Prefeitura Municipal, como pediu a presidenta Dilma aos prefeitos de janeiro desse ano, que vão atrás dessas famílias para que elas sejam inseridas em programas específicos. Aí envolve famílias, crianças, mulheres, homens, que têm problema com o emprego, com a escolaridade, que tem que ser atentadas. E isso que nós vimos aqui, eu tenho uma preocupação imensa com relação à qualidade da água da nossa represa de Tupararanga, que foi objeto da minha tese de mestrado na UFSCar. Ela só vem nos últimos 10 anos sofrendo agravos, na qualidade, na quantidade. Às vezes a qualidade da água, que há 10 anos era ótima, ela chega a níveis de ruim. E isso é um problema que a cidade de Sorocaba, a represa não está aqui, mas ela se abastece, a cidade de Sorocaba depende quase que integralmente de Tupararanga. Então teria que ter políticas regionais, e está se debatendo inclusive transformar a nossa região em região metropolitana, por um projeto do deputado Hamilton. Portanto, as questões regionais têm que ser tratadas, e Sorocaba tem mais condições para isso do que as outras cidades menores em volta. Poluição, como você disse, abastecimento de água, transporte urbano. Aproveitando essa questão das famílias que vivem em estado de pobreza, que é apenas um reflexo em Sorocaba, mas a gente sabe que todas as cidades brasileiras têm um problema. A senhora acredita que o Bolsa Família deve ser aprimorado? De que forma ele poderia ser aprimorado? Houve momentos que o Bolsa Família sequer tinha um cadastro completo da cidade. Eu vejo agora que, nesse ano, houve um empenho maior em cadastramento de famílias. E a cidade tem obrigação ou de complementar e ter programas específicos para atendimento dessas famílias.
Qual é a prioridade delas num programa de habitação popular? Qual é a prioridade dessas famílias num programa de empregabilidade, formação de mão de obra e empregabilidade? É esse foco que a prefeitura tem que ter. Uma atenção maior a essas famílias em nível de pobreza extrema ou que são consideradas pobres. E isso em parceria com o governo federal? Sem dúvida, tem programas para tudo, seja na área de segurança, na área de educação, na construção de creches. As crianças têm que ser atendidas desde do seu nascimento, da empregabilidade dos pais, cursos de formação de obra pelo Pronatec, que Sorocaba não aderiu até pouco tempo atrás, que me espantou demais, fiquei até com vergonha quando a gente via nos sites do MEC que o Sorocaba não havia aderido ao Pronatec, que tem recursos para isso. Então tem muito moradia, tem muito recurso federal que Sorocaba não aproveitou, que parece que agora acordou para isso. Essa falta de aproveitamento é porque, de repente, as cidades não sabem fazer projetos ou por uma questão política, deputado? Ainda vejo na região prefeituras que não aderem aos programas federais, prefeituras menores, por falta de técnicos, de pessoal preparado, porque não fazem projetos. Não é o deputado que traz dinheiro para a cidade se não houver um projeto. Nem a emenda parlamentar é liberada se não houver projeto. As prefeituras não estão ainda culturalmente preparadas para isso. Sorocaba não tem esse problema. Um orçamento de 2 bi, não aderia a programas federais, que eu cito o Pró-Infância, que eu acho que foi um dos mais graves, por questões políticas, por questões de rejeição política. E isso foi grave e prejudicou a população sorocabana. Deputada, eu gostaria que a senhora fizesse uma avaliação, uma análise sobre as manifestações que aconteceram recentemente em todo o Brasil. Mas antes disso, queria fazer uma pergunta para a senhora com relação ao Partido dos Trabalhadores. Nessa questão política, o PT, que tem feito aliança já com alguns partidos conservadores, que antes na história eram combatidos pelo PT, hoje mudou. Qual é o impacto disso na parte ideológica do partido? É possível que o PT esteja mudando em sua essência? Olha, a tarefa do PT dentro de uma coligação com partidos, como você disse, até mais conservadores ou outros mais progressistas, a tarefa do PT é puxar o governo para a área social, para o nosso programa. Essa é a tarefa do PT. A presidenta Dilma e o presidente Lula do Partido dos Trabalhadores trabalharam inclusive nos ministérios, com ministros de outros partidos que foram essenciais na eleição do presidente Lula, que disputou pela 4ª vez. Quando nós conseguimos um arco de alianças e de apoio mais amplo, o PT chegou ao governo. Então, a tarefa do partido, nesse momento, é puxar o governo mais para a esquerda, para os programas sociais, para aquilo que a gente se comprometeu com a população. Essa é a tarefa partidária. Deputada, sobre a questão das manifestações, eu gostaria que a senhora fizesse uma análise sobre isso e se o reflexo dessas manifestações vai mudar o cenário político. Essas manifestações, eu acho que elas foram impactantes no Brasil, evidentemente, tiveram repercussão internacional e também vem em consequência da população hoje cobrar mais democracia, mais investimentos. O ex-ministro Fernando Haddad, quando candidato a prefeito de São Paulo, ele colocou uma reflexão que serve para a nossa cidade e que serve para o país. As políticas sociais ajudaram e melhoraram a vida do cidadão dentro da casa dele. Quando ele já tem emprego, ele pode ter mais acesso digamos, um computador para o filho, uma melhor estrutura na casa. Fora de casa, a estrutura social não acompanhou. A saúde pública, o transporte coletivo, a mobilidade urbana, como a gente coloca hoje, a questão da segurança. Então, a população foi favorecida dentro da sua casa, mas não pelos programas impactantes fora. Embora os programas sociais do governo federal tenham sido muitos e muito recurso para isso. É nesse ponto que a população cobrou muito. Saúde pública de qualidade, educação de qualidade, segurança, transporte urbano. O que a faísca dessas mobilizações foi a questão do transporte muito caro. Isso eu já previa. Desde vereadora nós atuávamos nessa área do transporte público, que ele foi ficando cada vez mais caro. As planilhas de transporte que a gente estudava aqui na Câmara Municipal como vereadores quase que se tornaram secretas. Hoje a população cobra uma transparência muito maior na aplicação do recurso público, o que eu acho extremamente positivo. No Congresso, quando eu estava lá, foi impactante, as manifestações foram impactantes, inclusive
na atuação de dentro do Congresso, nos projetos que nós votamos. Para encerrarmos a entrevista, deputada, eu gostaria que a senhora falasse sobre as perspectivas para 2014. Dilma será reeleita? Nós vamos trabalhar pela reeleição da presidenta Dilma, ela está muito bem nas pesquisas. Teve esta queda, era absolutamente previsível durante as manifestações. Nós vamos trabalhar para reeleger a presidenta Dilma e ela tem reconhecimento nacional e internacional, e ganhar o governo de São Paulo. E disputarmos aqui também para termos vagas na Câmara Federal e Estadual na nossa região. É essa a nossa perspectiva. Deputada Federal Yara Bernardi. Deputada, porém professora também, preocupada sempre com as causas da mulher e com as causas da educação. Deputada, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço o espaço, acho que vai ser muito importante essa programação do Jornal Cruzeiro do Sul, também atuando na área da TV, e é um espaço de prestação de contas das pessoas públicas. Acho muito importante e agradeço o espaço. E com essa entrevista da deputada federal Yara Bernardi, encerramos aqui mais um programa Vida Pública. Até o próximo.